Bem-vindos ao Mais Pelota! Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa do Mais Pelota. São vários os assuntos que vamos estar em debate com a melhor análise dos comentadores. Aqui à minha esquerda, Manuel Rodrigues. À minha direita, Zé Nuno. E mais à frente, ao seu lado direito também, Pascoal Ribeiro. Numa jornada em que o Benfica foi ao Bonfim ganhar por 4-2, o Sporting recebeu e bateu o Moreirense em Alvalade por 3-1 e o Porto, na Choupana, estava a ganhar 2-1 até bem perto do fim, mas o jogo teve que ser adiado para amanhã, ao meio-dia e meia, mais ou menos 15 minutos, é o tempo que resta da partida. Nos restantes jogos da jornada, o Boa Vista recebeu em casa no Bessa o Estoril e empataram 1-1. O Rio Ave recebeu o Arouca e venceu por 3-1. O Paços de Ferreira recebeu o União da Madeira e venceu por 6-0. O Vitória de Guimarães recebeu o Marítimo e perdeu por 4-3. E o Tondela acabou de perder ainda há pouco com o Braga em casa por 1-0. Manuel Rodrigues, Benfica 4-2 ao Vitória de Setúbal. Como é que classifica a exibição do Benfica ontem à noite? Antes de mais nada, boa noite a todos. Ao Sr. Zé Nuno, Sr. Pascoal Ribeiro, Daniel, Sr. Moderador e Queiroz. Este jogo foi um jogo típico. Um jogo do Benfica domina até chegar ao gol. E depois o resultado foi feito. Houve uma dificuldade de chegar ao primeiro gol. Chegou o primeiro gol. Logo de seguida ao segundo gol. Uma tentativa de resposta da Vitória de Setúbal. Só bem que controlou as situações. Começou a segunda parte, marca logo de seguida o terceiro gol, baixa um bocado as linhas a pensar que o jogo está feito, o Setúbal começa a jogar muito bem, é uma palavra que tenho que frisar muito bem também, é a postura do Vitória de Setúbal. Não existiram, não é? Uma postura que, ao contrário de muitas outras equipas, como o exemplo do Arouca, quando jogou em Aveiro, meteu um autocarro à frente da baliza, não aconteceu desta vez com o Vitória de Setúbal. O Vitória de Setúbal jogou olhos nos olhos com o Benfica, e se calhar por isso é que sofreu, por exemplo, o terceiro golo com a bola nas costas, e outro lance podia ter faturado o Jonas. O Setúbal chega ao golo, houve ali um momento ali, o jogo esteve ali meio dividido, mas muito bem também Rui Vitória, também temos que jogar Rui Vitória, a ler muito bem o jogo. Quando tira, vê o Renato Sanches, jovem, que tem demonstrado grande capacidade, grande qualidade, está cansado, é normal, um jovem de 18 anos, está cansado, é retirado da partida para entrar feiça para segurar o meio campo. A partir daí fica segurou o jogo e depois tem a sorte no quarto golo, mas também temos que frisar a entrada de Juricic, uma entrada muito boa de um jovem que já faziam filmagens sobre ele, a dizer que já não ia dar jogador, que era uma eterna promessa. É uma entrada muito boa de Juricic no jogo e uma arrancada no quarto golo, é uma arrancada dele, é preciso frisar, antes do meio campo e depois, quando podia ter faturado, não o faz, tenta o cruzamento e depois aconteceu o quarto golo do Benfica. Penso que é assim. Outra coisa que quero frisar é as palavras de Kim Machado no final da partida, que diz que prefere perder 4-2, mas marcar golos e ver espetáculo, do que meter um autocarro à frente da baliza e perder 1-0 com golos de 89. Isto sim é o que o futebol português tem que ver, é isto sim que o futebol português tem que desenvolver. As equipas pequenas têm que jogar assim para que o futebol seja mais interessante e não seja aquele futebol enfadonho com as equipas grandes, sempre em cima das pequenas e assim o jogo todo. Muito bem, Manuel Rodrigues, gostávamos de receber a sua opinião sobre o jogo do Benfica de ontem no Bonfim. Relativamente aos casos do jogo de ontem, Zé Nuno, ao minuto 31, Suc simula falta, Lisandro leva amarelo, é falta, simula, Suc, o que é que você acha? Antes de mais, boa noite a todos. Boa noite. Na minha opinião, o Suc simula a falta, o árbitro foi enganado, mas o árbitro está numa posição, na minha opinião, em que é difícil ver o lance, portanto dou o benefício da dúvida ao cidadão. Benefício da dúvida? Pelo amor de Deus, aquilo é uma simulação clara. Não estou a dizer isso, eu estou a dizer é que o árbitro está no ângulo em que se calhar não consegue ver que não há toque. Você está a admitir que ele foi iludido em erro numa situação mesmo espalhafatosa, uma situação mesmo teatro, toda a gente viu, até quem estava em casa viu que aquilo não... Mas, Sr. Manuel, também tem de ver a posição do árbitro, não pode ver, você tem várias repetições em casa, consegue ver uma, duas, o árbitro vê uma vez. Não é muito difícil um juiz ser enganado da maneira como ele foi. Muito bem. Pascoal Ribeiro, também concorda com a afirmação? Concordo, gostava apenas de tecer alguns comentários em relação às observações sobre o jogo. Neste momento acho que o Benfica joga para os objetivos que tem, que neste momento é exatamente o que tem feito, é ganhar as equipas pequenas
quando sabe que não se consegue parar com as boas equipas do campeonato. Parece-me claramente que a própria estrutura interna já admite uma luta apenas pelo play-off da Liga dos Campeões. Outro comentário que gostaria de dizer, embora não quero deixar uma crítica ou um rastro de mágoa sobre um jogador sobre o qual não tenho, que é o Renato Sanches. E nisto, com algum conhecimento que já levo sobre a causa, quando são jogadores muito jovens e entram assim de rompante numa equipa, o processo de moralização é muito incutido, eles conseguem jogar com muito à vontade e o que não surge em todos, mas quando surge conseguem mostrar muito. Tenho algum receio que ele neste momento tenha uma queda e que não consiga recuperar o nível que mostrou em 1 ou 2 jogos, que porventura podem ter surgido por um nível anímico anormal. Os próximos jogos. Sim, os próximos jogos dirão. Quais são as boas equipas de campeonato? As boas equipas de campeonato. Uma acho que é o meu Sporting, que já se mostrou várias vezes ao Benfica e mostrou várias vezes que o Benfica não tem nível para ele. Sim. Tem as outras equipas, pelo nível pontual, considero se calhar o seguidor, que é o Futebol Clube do Porto, pelo nível pontual. Que venceu no confronto direto com o Benfica com gol aos 86 minutos, é isso? Que venceu, exatamente, tal como disse. Que venceu. Exatamente. É muito obrigado, já estamos em debate. São vitórias morais, são vitórias morais. Um Sporting que ganha 3 jogos com lances duvidosos. 3 jogos, exatamente. Você consegue dizer de uma equipa que ganha 3 jogos, atribuir casos. Acho que me parece um bocado inapropriado e alguma falta de isenção em relação àquilo que foram os jogos. Tem que deixar o clube de parte e observar como um mero adepto de futebol. Que é isso que nós tentamos fazer. Pascoal Ribeiro e Manuel Rodrigues, estamos aí muito longe daquilo que é agora. Temos que passar ao próximo caso, que é ao minuto 36. Lisandro caiu. Não sei se simula penalti ou não, mas levanta-se de seguida. Exatamente, a situação é mesmo esta. Há ali um break em que o próprio jogador se recorda que já tem um amarelo e sabe perfeitamente os riscos que corre. Sabe também aquilo que fez e, como tal, poderia o árbitro ter aplicado o segundo cartão amarelo. Se calhar poderia e deveria, sendo a situação do jogo e pelo correr do jogo, deixa passar um momento e abdica do cartão. Se calhar isto muitas vezes acontece mesmo com o receio dos árbitros, já que numa altura em que tanto lhes caem em cima, de não ter a importância para o jogo que algumas pessoas... Eu acho que o árbitro não pode... Errou no lance anterior, tudo bem, não era amarelo para o Lisandro por simulação, mas na minha opinião o Lisandro simula penalti dentro da área, apercebe-se do erro, levanta-se imediatamente, olha para o juiz e segue em frente. Na minha opinião, devia ser amostrado com o segundo cartão amarelo e consequente expulsão. Rodrigues. Para mim há contacto de Lisandro, há contacto, que ao sentir o contacto faz então, cai ao chão. Ele levanta-se já com o receio do segundo amarelo, não por ter feito espalhafatosamente simulado o penalti, mas por ter sentido de facto o contacto. Mas depois lá se levantou, porque lá está, como estou a dizer, os árbitros muitas vezes prejudicam o Benfica porque querem. E então, para não mostrar amarelo, para não mostrarem o cartão amarelo ao Lisandro percebe-se, e então, não, espera aí, eu sei que o árbitro pode mostrar aqui o cartão e tal, então pede desculpa, mas o primeiro amarelo... Basicamente está a admitir que ele podia ter mostrado o cartão outra amarelo. coisa ao Sr. Pascoal diz que o Benfica não tem plantel para lutar com as duas equipas do campeonato, mas é a única que está no oitavo final da Liga dos Campeões, eu preciso dizer isto, é a única equipa que está nos oitavos portuguesa que está nos oitavos final da Liga dos Campeões. E acho que isso aí nem merece responder à observação que o Pascoal disse. Se calhar não lá intermeter nisso, mas no ano passado o Porto chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões e não foi campeão nacional, por exemplo. Mas não foi dito que não tinha equipa para lutar pelo campeonato, como acabou de dizer o Sr. Pascoal. E se chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, não quer dizer que o Chelsea está nos oitavos de final da Liga dos Campeões e não está a lutar pelo campeonato inglês. Mas tem plantel, é um campeão, como o Benfica. Mas tem plantel para lutar, não está a lutar porque corre mal. O plantel é demonstrado pelos resultados e pela atitude da equipa perante qualquer jogo. Claro. No caso, o Benfica não tem demonstrado plantel nem capacidade para disputar o campeonato. O Benfica só tem. Discorda de mim? Discordo completamente, eu acho que o Benfica tem plantel para disputar o campeonato. Porque quer o futebol praticado dos 3 clubes, acho que nenhum deles se predispõe ao outro, isso é claro. Mas o Sporting, o Benfica este ano, só tem uma derrota que está fora de contexto, que é a derrota com o Arouca.
É a única derrota que está mal contextualizada. Não, na Luz com o Sporting é um adversário direto. É um adversário direto em casa, não pode perder. Os 3 jogos. Lá não pode perder. Os 3 jogos pelo Sporting é que está a fazer a cabeça, está a fazer o Benfica e está um campeonato muito mal praticado. E acha que isso não tem repercussões anímicas? Acha que isso não tem repercussões anímicas? Mas vamos falar dos casos. Nos jogadores e mesmo na estrutura? Nos jogadores não sei. Vamos passar ao próximo. Espera aí. O Benfica perde supertaça sem fazer perde a supertaça sem fazer a pré. Eu não quero dizer uma apreciação sobre o percurso do Benfica até ao momento. Eu estou a dizer a situação atual. A situação atual. A realidade é que perdeu os 3 jogos. Mas não perdeu? Perdeu, mas pronto, é isso. Não. Há motivos para os 3. Tem desculpas para os 3? Não há desculpas, são casos. O Benfica não faz pré-época. Casos? Você estava a falar de casos? Quando o Benfica perde 3 jogos com a mesma equipa? O Benfica não faz pré-época com o Sporting. Não faz pré-época com o Sporting. É um penalti para 1-1 também, mas vamos puxar a caceta. Não, você está a puxar, senão não dizia. Eu só estou a dizer como estava naquela altura o Benfica a nível físico e a nível mental. No segundo jogo para o campeonato, é um jogo que correu tudo mal. Como Benfica isto aqui acha que o Benfica deveria ter ganho algum dos 3 jogos? Benfica, deixa-me acabar de falar. O Benfica, no segundo jogo, perde em casa 3-0. O Sporting jogou melhor, é verdade. O Benfica sofre um golo para o Sporting ganhar 1-0, 2-0 com o remate à baliza. O Sporting tem ganhado 2-0 com o remate à baliza, que o primeiro nem remate é. Recorde-se que era um jogo na Luz e você queria que fosse um adversário direto a ir lá assumir. Eu acho que era vergonhoso. Eu acho que isso era vergonhoso. Eu acho que tinha um impacto muito maior. Os adeptos do Benfica nesse jogo foram brilhantes. Os adeptos? Você quer frisar os adeptos? Sim, isso realmente é coisa de equipa pequena. Quando tenta frisar, ou melhor, quando tenta desculpar a falta de ambição desportiva ou a falta de qualidade com os adeptos. Falta de ambição. Falta de ambição. Manuel Rodrigues, relativamente ao minuto 75, penalti por assinalar sobre os juízes? Isso é mais um caso. É mais um penalti que é por assinalar a favor do Benfica neste campeonato. Já não é o primeiro. Já vão pelo menos 5, 6 que não são assinalados a favor do Benfica. Isto aqui eu nem tenho explicação para isto. Eu não sei se não marcam porque querem, porque não querem, mas o penalti é claríssimo. O Juricic, o passe é do Pizzi. O Juricic vai-se a virar, a perna do jogador do Vitória de Setúbal entrelaça entre as duas do Benfica, que não deixa avançar. Depois, claro, que foi o salto, o que engana o árbitro é o salto do Juricic. Que ele saltou, foi aquele salto que engana o árbitro. Porque é penalti claríssimo. Acho que isso aí não... Ok, nesse lance dou... Na minha opinião, nesse lance dou completamente razão ao árbitro devido à queda espalhafatosa do Juricic. Não estou a dizer que não há contacto, que o existe, mas a forma como o Juricic se faz ao lance, a partir do contacto... Mas a perna do jogador de Setúbal impede ou não impede? Impede? Eu não disse que não há contacto, eu disse que, na minha opinião... Foi o salto que... A queda espalhafatosa do Juricic levou ao árbitro a não marcar o penalti. Mas é falta, talvez fosse simulação. E estás a falar em penaltis a favor do Benfica. Claro. Eu digo-te assim, não me lembro de um jogo em que o Benfica tenha perdido pontos com razões de queixa de arbitragens. É a minha opinião. Dragão, Arouca e na Luz com o Sporting, não vejo o Benfica poder dizer. Perdeu aqueles 3 pontos por causa de fatores de arbitragem. Isto não tem valor. Espera aí, mas há penalti que o Benfica para 1-0 na Luz contra o Sporting, mas podemos pensar. Temos qualquer mesa penalti sobre os juízes? Antes de mais, quero frisar o que os dois disseram, embora concorde com os dois. Ambos os dois disseram há contacto, nenhum dos dois pôs os pontos nos is, que é há contacto, e no caso é suficiente, estou a falar, é penalti. Agora, no caso, também é evidente que a queda é demasiado aparatosa, não é aparatosa, é espalhafatosa, e como tal, induz o árbitro em erro. É nada mais, nada menos, é isso que acontece. Mas e portanto, compreende-se que não o marque, embora sim no nosso laboratório, na nossa análise e com os recursos que temos, podemos considerar penalti. É penalti. No entanto, concorda-se que não tenha marcado. Temos que passar agora ao Futebol Clube do Porto, que venceu na Choupana. Brahimi e Marcano, obrigado. Marcaram os golos para o Porto e para o Nacional da Madeira. Sr. Manuel Rodrigues, quem é que foi o marcador de serviço? William. Temos aqui só um caso, apenas no minuto 49. Marcano, comete penalti, mão na bola, bola na mão. Manuel Rodrigues. Eu acho que isso não é uma questão a colocar, é penalti. Quando o jogador está com os braços assim, a bola bate na mão, impede de passar, é penalti em qualquer lado do mundo. Isso aí, nem sei qual é a discussão disso. É penalti para isso.
Na minha opinião, não é grande penalidade a favor do Nacional, porque acho que o movimento do Marcano é o movimento natural do defesa, nesse tipo de lance, que é abrir os braços, e a bola está a meio metro do jogador do Nacional do jogador do Porto. Acho que ele dali não consegue tirar os braços, portanto, na minha opinião, não é penalti. E deixe-me desde já frisar uma boa entrada do Futebol Clube do Porto no jogo, mas após o segundo golo do Porto e a vantagem no marcador, mais uma vez, a descida de linhas, um jogo muito rendilhado, muito de posse de bola no meio campo defensivo, um jogo em que Rolando Lopetegui, na minha opinião, não privilegia o plantel que tem, pois acho que o Porto tem plantel para jogar de forma diferente. Acho que o Porto joga neste momento, como é que é explicar, muito posse de bola quando tem jogadores, se calhar, para jogar mais num 4-3-3, como jogava, por exemplo, com o Jesualdo, mais em transições, mais ataques rápidos. Está entendendo onde eu quero chegar? É a minha opinião, e acho que o Rolando Lopetegui está a estragar, basicamente, o Porto, porque acho que tem plantel para fazer muito mais do que o que está a fazer até agora. Isso já causou a eliminação da Liga dos Campeões. Pessoal, tem a mesma opinião? A minha apreciação é simples. O Porto, tal como o Benfica, também bem a fazer ultimamente, sem grandes progressos naquilo que vai apresentando, bem a fazer o que já tem feito nos últimos jogos. Apresenta aquela ideologia de posse de bola, de equipa que quer assumir o jogo, mas quando na realidade só o assume no seu meio campo defensivo, e quando chega lá à frente é sempre com um passe longo ou com um passe sem rasgo para criar realmente perigo. Na minha opinião, se calhar está-se a deflacionar alguns jogadores. Há jogadores que ali poderiam ser valorizados de melhor forma, apresentando mais valias para a equipa, rendendo de melhor forma. Isso não acontece. Não sei se as culpas terão que ser todas dirigidas ao treinador, certamente algumas serão, mas o que é certo é que também me parece que a equipa ali em alguns momentos tem quebras. Não sei, se calhar a nível anímico, há jogadores que parecia que arrancaram muito bem, nomeadamente o Abubakar, que tinham a necessidade de colmatar um nome que foi sonante. Portanto, parece-me que há ali quebras, e não só do treinador as falhas virão. Mas sim, sinceramente concordo que não está no seu melhor neste momento o Futebol Clube do Porto, e acho que o meu Sporting só tem a ganhar com isso. Zé Nuno, deixe-me colocar mais uma questão. Diz que Pinta Costa quer manter Rolando Lopetegui, não é? Saíram notícias que ele talvez tivesse colocado lugar à exposição, mas Pinta Costa, firme. Qual é a sua opinião? É assim, eu muitos anos que tenho do Futebol Clube do Porto, como adepto do Futebol Clube do Porto e sócio, não posso ir contra a vontade do meu presidente, porque toda a gente sabe que devemos tudo àquele presidente. E por um lado concordo com a idealização dele, porque repare, o Lopetegui faz a pré-época no Futebol Clube do Porto, tem toda uma ideia estruturada. Estar a mudar agora a meio do campeonato só seria prejudicial para o Futebol Clube do Porto. Apesar dos resultados não estarem a ser os melhores, acho que a mudança só seria prejudicial ao Futebol Clube do Porto, porque neste momento estar a mudar, treinador é estar a mudar basicamente a estrutura toda, para o que falta do campeonato. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Ok. Vamos passar agora ao Sporting, que recebeu... Peraí, mas diga lá. O lance do Porto é só esse, o penalti aos... Não, os postos penalti aos... Assim, eu quero aqui deixar salientar que a Sporting... Diga lá, eu não sei se é estado contra a BTV, eu não sei se a BTV ter dado a chapada de luva branca à Sport TV, ter aumentado os assinantes, eu não sei se é por causa disso, que até agora a Sport TV vai aumentar os custos outra vez da subscrição, porque já não vai ter... Eu não sei se é isso. Mas é um penalti a favor do Nacional aos 82 minutos. Aos 82 minutos. Um suposto, não pode ser que é um penalti, é um suposto penalti, mas não há repetição. Como é que é possível um lance em que o estádio todo berra, toda a gente berra, não haver uma única repetição? É a minha pergunta. Outro lance é ao minuto, na primeira parte, acho que o jogo estava 1-0 ou 1-1, já não me recordo. Também uma mão dentro da área de um jogador do Porto, estava 0-0 o jogo. Há um canto, o Fundo Nacional, é uma mão de um jogador do Porto, já não sei se foi o Bayern, se foi também. Não há uma única repetição. Uma única repetição. É só isso que eu quero deixar frisar, não sei se a Sport TV... Tem alguma coisa a ver com a Sport TV? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, mas... acho que isto esse lance que estava a falar aos 82 minutos não é muito perceptível, porque já se fazia notar bastante o nevoeiro na chupana. E não há uma repetição. Não há uma repetição. É isso que... Na minha opinião, pelo que vi à primeira vista, não me pareceu penalti, não houve repetições e estava muito nevoeiro no estádio, portanto... E nesse que estás a falar, logo a abrir do Nacional, é muito à queima, a mão. Já não me recordo
Do Maicon? Do Maicon, não, Maicon não, do Indy. Foi quem? Acho que foi o Indy. O Indy, pronto, não sei, pareceu o Lane, mas pronto, foi muito. O que eu estou a frisar é que não dá para discutir o lance, porquê? Por causa da dúvida. A minha pergunta é, porquê é que não há repetição? Desculpem, mas... Fica a 10, repetições, 10, eu nunca vi, mas pelo que já me dizem, nunca vi a BTV, mas isto parece-me até de alguma forma cínica quando bons conhecidos meus e entendedores do assunto me dizem que não há canal com mais restrições de publicação de imagens quanto a BTV. BTV, não sei ao certo o que é. Exatamente. Casos similares. Casos similares. Não, repetições. Casos similares. Casos similares. Repetições de casos polémicos que à partida seriam prejudiciais para o clube que é proprietário daquela transmissão. Eu estou a falar de um caso, dois, é um facto que aconteceu. Sim. Um facto que aconteceu, não é uma suposição. Exatamente. Você tem que trazer os jogos em que tal aconteceu. Não, mas acontece. Na TV acontece muito isso. Concordo. Sem Manuel, para mim, o que aconteceu hoje para mim é vergonhoso o que aconteceu. Quando a Benfica TV ainda não tinha os direitos televisivos, quando transmitem jogos, quando estavam aqueles dois senhores que não sei o nome a comentar os jogos, para mim tiveram situações caricatas e vergonhosas que foram gozadas em todo o mundo. Não, mas não vamos entrar por aí. Não vamos entrar por aí. Para mim, o que eles fazem é vergonhoso ali. Em direto. São transmitidos em direto. Para quem era assinante da Benfica TV. Vamos ter uma discussão sem fim. Vamos ter uma discussão sem fim. A questão é que quer-me parecer que os realizadores, os responsáveis, não sei ao certo quem é que tem autoridade sobre esse tipo de situações, ou estão a trabalhar mal ou querem trabalhar mal. Concordo com este caso na Sport TV, no entanto na Benfica TV são inúmeros os casos similares. Ou seja, se calhar está-se a trabalhar mal de forma tendenciosa, se calhar não sei, mas é algo que merece esse ímpeto. Agora, não me parece que isso seja discussão para nós que não temos nada a temos que prosseguir. Só constatei um facto que aconteceu. Temos que falar agora do jogo do Sporting, podemos avançar. Que já devíamos ter começado. O senhor interrompeu, o Sr. Manuel Rodrigues. O Sporting recebeu em Alvalade a turma de Miguel Leal e venceu por 3-1. Pascoal Ribeiro, queixou-se do Sporting? Jogou e venceu, essencialmente é isto. É uma equipa que cada vez mais se assume como um campeão. Cada vez mais já não é aquela questão que diziam no início da estrelinha da sorte. Neste momento o Sporting assimila processos muito bem, tem os processos muito bem definidos, tem transições boas, joga com qualidade e faz golos. Essencialmente é isso. Ainda hoje temos um golo fenomenal, trabalhado no laboratório, como se costuma dizer. Há campeões, o que você disse, há campeões. Deixa-me acabar, só favor. Deixa-me acabar, se faz favor. Um jogo trabalhado, um golo trabalhado fora do jogo, como é óbvio, e que realmente nota o trabalho que se está a fazer e o bom trabalho que se está a fazer. Nada mais me parece relevante quando o Sporting realmente começa a assimilar vitórias com naturalidade e com o processo normal dos jogos, sem que as equipas oponentes tenham capacidade ou características para poderem debilitar este futebol que o Sporting apresenta. Muito obrigado, Pascoal Ribeiro. O futebol é campeões. Os campeões estavam do outro lado. Sim, Pascoal Ribeiro, desculpe lá, mas vou ter que deixar uma crítica. Diga lá. Está a dizer que o Sporting tem ganho os jogos com naturalidade. A meu ver, não tenho visto isso no campeonato. O Sporting, para mim, na minha opinião, ganhou 3 jogos com naturalidade, que foi hoje. Foi ao Vitória e ao Benfica. De resto, tem ganho sempre nos descontos, com grandes penalidades, algumas duvidosas, outras nem tanto, com penaltis contra o Sporting, como em causa da Arouca, que não marcam e que o Sporting acaba por ganhar os outros assuntos. Desculpe lá, ser Pascoal, mas o Sporting tem, neste momento, para mim, dos 3 grandes, é o clube que tem sido mais favorecido pelas arbitragens. Se é aí que vocês querem incidir, isso já é uma incidência de há muitos anos e não vou trazer nada de novo a este programa, que é justificar o mérito e o demérito dos outros, tudo em função das arbitragens. Não, se é por aí, não vamos acrescentar, e se formos olhar para o jogo de hoje e me tentarem outra vez, de certeza que vão arranjar um casozinho ou um bocadinho de relva que saltou à vista de algum jogador e vão tentar desculpar por o árbitro não ter visto alguma coisa que eu ainda não reparei. Por exemplo, na minha opinião, o primeiro gol do Sporting é ilegal. Uma coisa que o técnico do Sporting, Jorge, já fazia no Benfica e o Manuel e o Max Pereira faz muito bem. Porque foi muito bem ensinado pelo Jesus. Para mim, que são os bloqueios fazem no basquete.
No futebol, bloqueios são ilegais. Bloquear, não pode Bloquear é ilegal. não Pode ir para a barreira, não pode ir para a barreira bloquear o jogador adversário. E bloqueou? Bloqueou. E ele está na barreira. Agora, Ele está na barreira. Ele está na frente para a defesa, quer dizer que o bloqueou? Então, tu notas o movimento de defesa a tentar ir em contra do jogador do Sporting e Não, cai. nota-se o movimento de defesa a tentar abalroar o jogador do Sporting. Isso eu noto. Agora, dizer-me que o jogador bloqueou... Na minha opinião é que eles são Parece-me- bloqueios ilegais. São bloqueios ilegais. Vamos prosseguir, agora passando aos casos do jogo. Queria chegar também aí, mas faço a pergunta primeiramente ao Manuel Rodrigues. Minuto 29, gol do Sporting. Ricardo Gaio faz a obstrução a batalha no gol de Gelson Martins. Exatamente, faz bloqueia, falta para assinalar a favor do Moreirense. O jogo vai à meia hora de jogo, o Sporting ia começar a ficar nervoso porque o gol não estava a chegar e marca ali o golo e tranquiliza os adeptos do Sporting. Penso que ali há um bloqueio claríssimo, porque ele levava os braços e depois até o ataque ele vai e cai. É um bom gol. no chão completamente. Quem vira a reação dele na transmissão televisiva, ele deixa-se estar lá completamente à espera que o árbitro dê uma falta, à qual as equipas, quando estão a defender, já estão habituadas, que é qualquer queda, pedir uma falta e assim aliviar o perigo. E o árbitro, e muito bem, como devem fazer, não marcou falta. E é isso que as equipas muitas vezes não estão habituadas, que é à espera que o árbitro lhe solucione os problemas. O árbitro tem que cumprir o que tem que cumprir, o árbitro tem que marcar aquilo. Mais uma vez vou salientar e vou fazer uma comparação, uma pequena comparação com o lance do ano passado, sendo Jorge Jesus técnico do Benfica. Vamos entrar num arquivo. Não vamos entrar num arquivo, desculpe lá, Sr. Pascoal, mas o Benfica no ano passado vai ao Dragão, marca um golo de lançamento lateral, o Sr. Manuel, mas você lembra-se como foi? Não há bloqueio nenhum, não há bloqueio. Ah, ok. O Benfica, Era aqui que eu queria chegar. Jesus. Desculpe, José Nuno. Desculpe, era aqui que eu queria chegar. Estão a ver a divergência de situações que isto gera e vocês agora querem alegar Não, eu só estou a alegar, que ele não Sr. concorda. Pascoal, eu só Isto estou a vai dar alegar nada. Não, Sr. Pascoal, eu só estou a alegar os bloqueios ilegais do técnico Jorge Jesus, que ele fez isso no Agora sei feliz. fez isso no Benfica e fez isso e faz isso recentemente no Sporting. E na minha opinião, os bloqueios, mais uma vez volto a referir, são no basquetebol. No futebol não existe. São coisas Bloqueios criadas. não existem no futebol. E nada favorece, na minha opinião, o futebol. Acho que o Sporting anda a jogar um bom futebol de ataque. Para mim, dos três, na minha opinião, se calhar é o que está mais. Não digo que seja o que joga melhor a bola, mas é o que está mais. Tem mais estabilidade, tem ganho mais jogos, não tem perdido tantos pontos, é o mais tal. Por isso, mais constante. Por isso mesmo, merece estar no primeiro lugar da tabela. Não é isso que está em questão. Está em questão é as arbitragens tenderem sempre para o mesmo. Estás a entender o que eu quero Não é uma questão de Tenderem entender, sempre não para o é uma mesmo. questão. Já discutimos É a minha esse opinião. bloqueio, no qual eu não concordo que é bloqueio e não vou tornar a repetir os meus argumentos, porque eu continuo a ter a mesma visão do lance. Aquilo para mim o jogador está na barreira, como muitos jogadores fazem para atrapalhar, agora daí a considerar aquilo um bloqueio, se calhar é algo que um árbitro não pode considerar. Você tem que entrar as palas, Sr. Pascoal. Aquilo é um bloqueio claríssimo. O jogador não fica quieto, ele abre os braços. Ele não quer, ele quer impedir a passagem dos Alguém Moreirense. que proíba a abertura dos braços. Eu lembro-me de ver o seu Benfica fazer bloqueio. defesas à zona com os braços todos dados. Isso era Eu estou a falar um caso de E quem é o técnico? Você está a dizer que não se pode abrir os braços. Estava a dizer que não se pode abrir os braços. Um jogo. Está-me a querer dizer que não se pode abrir os braços? Estava a dizer, um jogo. Diga, responda a Não mim. se pode abrir os Você disse ele abriu os braços, braços. impedindo a passagem dos opostos E seria adversários. suficiente? Naquele espaço todo seria O suficiente? de hoje foi. Hoje é um facto que ele abre e impede a passagem. Você tem uma visão muito particular daquele lance. O José não parece estar comigo também. Posso fazer uma pergunta? Eu já não estou a ver nada de interessante. Senhores comentadores, um de cada vez, por Vou só favor. fazer uma pergunta Vamos manter a seriedade aqui. Vamos manter. Sr. Moderador, posso só colocar uma questão aqui Está à vontade, está à vontade, está à vontade. ao Sr. Pascoal? Sr. Pascoal, você falou no Benfica em abrir os braços, não foi? Posso-lhe perguntar quem era o técnico na altura? Era o mesmo, era o mesmo. Pronto, era aí que eu queria Mas chegar. o que eu quero Era aí que eu dizer... queria Você chegar. lembra quem é o jogador que mais fazia isso no Benfica? Era o Maxi. Está no Porto, Carlos agora a fazer o Comentador. mesmo. Fazer o mesmo. Carlos Comentador. Mas eu quero mais no ensinamento que teve anteriormente. Não mais. Ensinamento, foi lá. tá Nunca bem. viu, mas nunca viu um Porto. Senhor José. Porto agora assim com bloqueios. Nunca Senhor viu. José, Nunca viu. mas já- E agora o Maxi a fazê-lo porque foi ensinado pelo atual treinador do Senhor Sporting José, de não. Portugal. O que eu disse bem, eu vi o Benfica de Manuel Rodrigues, há uns anos, fazer a defesa à zona com os braços abertos. Nunca disse que aquilo era ilegal. Não impediu É a uma passagem comparação de diferente. adversários. Tal como agora não é. Tem que impedir a passagem de adversários, a defesa da zona, não impedia. Tem um facto, uma impedia. demonstração. Não, eu
Quero um facto, eu estou a falar do facto que aconteceu hoje, tenho uma imagem. Sim, exatamente. E eu também vi as mesmas imagens que Mas não sei o que você está a dizer agora do Benfica, não sei qual é o lance que você está a falar. Tudo bem, voltamos ao lance, sobre o qual já argumentei, já disse que não considero bloqueio por ter um jogador virado de frente para a barreira. Isso não considero. Considero que ele está lá a atrapalhar, muito bem, é a função dele, foi o que o técnico lhe disse para estar lá a fazer. Agora, dizer-me que isso é um bloqueio, é uma obstrução, não considero. Antes de mais, salientar que é uma boa jogada, bem estudada, uma boa jogada estudada. Eu considero mesmo. Mas é falta. Passamos à frente. Minuto 56, gol de Slimani de penalti. Minuto 79, gol de Rafael Martins de penalti. Concordam ambos os três? Estão de acordo que eram penaltis nos dois lances? Sim, parece-me claro. Ali o penalti do Slimani aos dois jogadores envoltos do lance, em que se calhar o que se podia dizer é que o árbitro deu o cartão ao jogador errado. Parece-me. Não chegou a mostrar o cartão aos jogadores. Pronto. Ora, aí está mais um erro de arbitragem. No entanto, é penalti, claro. E acho que não há mais nada. Na minha opinião. Os dois lances. Mesmo para também o Moreirense, penalti. Quanto ao Moreirense, é penalti. Tudo bem, eu considero penalti. Não tenho qualquer problema em dizer isso. No entanto, como aquele, se calhar vimos 3, 4 no jogo. Por ganhou. Só para a escola de por ganhou por 3-1. Não, se fosse para o penalti. É penalti. É penalti. Na minha opinião, concordo com as duas grandes penalidades, tanto a favorecer o Sporting como a favorecer o Moreirense, mas vou deixar aqui um facto, que é na grande penalidade do Sporting. O Brian Ruiz, a quando da marcação do penalti do Slimani, já estava quase, como é que eu explicar, já estava quase em cima do guarda-redes. O Slimani por acaso acaba por falhar, acaba por ir à recarga, mas se não vai o Slimani, está ali o Ruiz, em que está 3 metros à frente da grande área, quando não pode, portanto o penalti, na minha opinião, tinha que ser repetido. Concorda com esta afirmação? Exatamente. É uma situação particular. Pelas filmagens também consigo ver que e dois defesas de Moreirense também dentro da grande área. Consigo ver que ele está dentro pelas gravações, pelas filmagens. No entanto, julgo que no momento o árbitro não tem essa percepção e portanto deixa seguir e que felizmente acaba por não ter impacto no lance, ainda bem que não tem. Sorry, o penalti do Sporting é parecido com o do Juricic, pernas entrelaçadas entre os jogadores. Sim, só que o Slimani não dá um pulinho para o ar a dizer é penalti. Um marca o outro não. É cor das camisolas. Um dá um pulinho, o outro, um marca outro não. O jogador realmente leva um take e é feito a falta. Temos de passar à frente? Vai dar tema do Sporting, só que é para dar. Mas vamos passar a tema, mas... William João Mário, vocês tentam ir para apto, não sei o quê, para apto... O Osvaldo, o William João Mário, encontrados à 1h30 da manhã, na noite, afinal acaba todos, não? Já teve... Profissionais da seleção nacional, disto? Foi algo que já teve as respectivas repercussões, se calhar foi mesmo por isso que eles hoje não alinharam de início. No entanto, são dois jogadores de grande qualidade evidente e que está a emergir cada vez mais e julgo que, como ainda novos que são, têm algumas coisas a aprender e certamente o Jorge Jesus será a pessoa ideal para lhes incutir mais disciplina. Muito obrigado. Vamos seguir. Agora vamos falar um pouco da seleção nacional. Ontem foi o sorteio para o Campeonato da Europa que se vai realizar em França no próximo ano e Portugal ganhou no grupo F com a Áustria, Islândia e Hungria. O primeiro jogo será em Saint-Étienne, depois em Paris e depois em Lyon. Manuel Rodrigues, grupo fácil, grupo difícil, acha que temos possibilidades de seguir em frente na competição? É assim, primeiro queria deixar um reparo à UEFA, porque acho que é de muito mau agrado aumentar o europeu para 24 equipas. Eu percebo que é mais festa, são mais países, mais pessoal, gera mais dinheiro, certo. Mas acho que é um erro. Até porque os recordes vão começar agora a ser batidos todos. Porque uns faziam 3 ou 4 jogos no europeu, agora vão fazer 10. Está a entender? Penso que isso é um mau reparo para a UEFA. Outro facto. Apenas mais um jogo, são os oitavos de final. Outro facto é, de facto, esse grupo de Portugal. Esse grupo de Portugal só mantivesse, eram 16 equipas anteriormente, não é? Certo. Nunca haveria assim um grupo tão acessível. Eu acho que o grupo de Portugal é acessível. As 3 seleções, em campo, tem obrigatoriamente de ganhar os 3 jogos. É assim, em campo é que se dê as coisas, mas Portugal é claramente superior às 3. Claramente superior às 3. E acho que um campeonato da Europa com equipas, com 16 equipas, havia mais competitividade entre os jogos. Se calhar vamos ver jogos, vai ficar 8-0, 6-0 no grupo da Espanha, da Itália, e isso para mim não é europeu. O grupo da Itália e o da Espanha, pronto, eu estou a dizer parecem mais complicados. Disse o exemplo, França, 6-0, vai acabar um bocado disso. Zé Nuno, queria dizer sobre o grupo de Portugal? Concordo um bocado com o reparo que fez ali o Manuel Rodrigues. Acho que o Euro só tem a perder com este aumento para 24 equipas.
Na minha opinião, o grupo de Portugal é completamente acessível para a nossa seleção. Acho que a Hungria é uma seleção muito acessível. A Áustria e a Islândia mostrou-se, na minha opinião, foi a seleção que me surpreendeu mais na qualificação. Tem jogador, parecendo que não, tem jogadores muito experientes a jogar na Premier League e acho que pode ser dois jogos complicados, tanto com a Áustria como com a Islândia. A Áustria tem bons valores, por exemplo, o Arnautovic, o Alaba e acho que Ivantic. Acho que vai ser um jogo, vão ser dois jogos que Portugal não vai ser assim tão fácil como os portugueses estão à espera. Mas apesar de tudo, acho que Portugal tem todas as condições para seguir em frente e para fazer um bom europeu. Pascoal Ribeiro? Neste reparo, eu discordo. Eu acho que atualmente há seleções que antigamente não tinham o devido nome e se calhar o devido valor, mas que neste momento já têm muita qualidade e se conseguem apresentar nestes torneios a praticar bom futebol e a dar bom espetáculo. Eu não acredito que vai haver essas diferenças de 6-0, 8-0, pelo menos por isso, isso gerando só a partir das equipas pequenas. É normal um resultado ou outro desses, mas isso mesmo entre grandes, se formos a ver o Mundial, o Brasil teve aquela desgraça que teve, e, entre outros casos. Portanto, não podemos argumentar que esses resultados só vão acontecer por serem equipas pequenas. Acho que neste, por outra vertente, possibilita acrescentar alguma qualidade individual aos torneios. Há jogadores que, por terem seleções mais debilitadas, se calhar nunca conseguiriam estar presentes num torneio desses. E assim, jogadores de grande terão a oportunidade. E assim têm a oportunidade e vão acrescentar valor, certamente. E sim, certamente a FIFA, a UEFA também ganhará mais uns euros com isso, mas eu não acho que isso seja prejudicial para nós, os consumidores. No entanto, quanto ao grupo, realmente tivemos alguma sorte, mas não podemos cair na asneira de outros tempos, de deitar os foguetes antes da festa e considerar obrigatório vencer todos os jogos. Nós pensando passo a passo, pensando em assimilar bom futebol, bons processos e com isso chegar às vitórias. Acho que é o essencial e acho que é nisso que a equipa deve estar focada. Ambos concordam que Portugal é os favoritos para vencer o torneio? É assim, um dos pontos fortes deste torneio e deste grupo é que possibilita a Portugal, se calhar, ganhar uma boa moral para o resto do torneio. Isso pode fazer a diferença. Isso pode ser um fator que não temos tido nos últimos grandes torneios. Se passarem primeiro, para dar uma Bélgica ou uma Itália, é assim, oitavo final. É claro que nós somos sempre uma seleção que ganha algum nome também pela nossa estrela principal, que é o Cristiano Ronaldo, e onde a própria imprensa... É o jogador mais mediático. E onde a própria imprensa tenta nos pôr na disputa também um bocado para dar aquele enfoque, e eu acho que é bom para nós. E estou com boas expectativas para o torneio, por acaso. E como diria o anterior selecionador Scolari, também está de parabéns, que hoje eliminou a América e vai enfrentar o Barcelona no Mundial de Clubes. Das finais, é verdade. Exatamente. No mata-mata, gol para o Paulinho aos 93 minutos. Portanto, no mata-mata tudo pode acontecer. Portanto, o pessoal passar. Vamos passar agora aos topos e aos fundos da semana. Começamos por si, Pascoal Ribeiro. Eu vou deixar o meu topo e o meu fundo no mesmo jogo, que vai ser o Passos União da Madeira. Acho que por um lado, apesar das mexidas que houve a nível técnico, já há alguns anos que, mesmo não tendo os maiores orçamentos da Liga, vem fazendo um bom trabalho, se calhar sem as melhores condições. Pelo menos quando se depara com outras equipas de igual valor desportivo, que é o Passos de Ferreira, realmente uma vitória folgada que dá moral para a equipa e mostra o bom trabalho que se vem a ser feito, apesar da mudança de técnico, entre outras coisas. O União começa a aparecer cada vez mais que se calhar foi uma equipa que chegou à Primeira Liga ainda sem condições para isso, e eles progrediram um bocado rápido desde a segunda vez, desde a segunda, depois Liga de Honra. Vamos ver, eu espero que apresente mais luta e apresente mais competitividade, mas nesse momento ponho no meu fundo pela falta de competitividade que tem apresentado. Obrigado, Pascoal Ribeiro. Zé Nuno? Ora bem, no meu melhor da semana quero salientar a vitória da equipa de hóquei do Futebol Clube do Porto por 2-1 em Barcelona e a respectiva qualificação para os quartos de final. Queria também salientar, pela primeira vez, sim, uma equipa portuguesa a ir a ganhar em Barcelona. Quero salientar também uma coisa que muito pouca gente tem salientado, que é o ciclo vitorioso da equipa de handball do Futebol Clube do Porto e o respectivo heptacampeão nacional. E quero salientar também aqui um português a jogar no estrangeiro, que pouco tem sido falado, mesmo para as contas da seleção. Há outros pontas de lança que se calhar não mereceram tanto serem chamados pelo selecionador Fernando Santos, e já foram,
E o Hugo Vieira, que é o melhor marcador, atualmente o melhor marcador português Na série, Estrela Vermelha. no Estrela Vermelha, fez uma hat-trick esta semana e de salientar o crescimento do futebolista em relação ao que era quando foi contratado pelo Benfica e na forma que está neste momento. Acho que está num patamar em que possivelmente, não digo uma chamada ao europeu, mas uma chamada para testes, para ver se tem capacidade ou não para ir representar a seleção nacional no Europeu de França. E 3, portanto 3 no seu topo. E no seu fundo? No meu fundo tenho, como não poderia deixar, o esquema tático apresentado por Rolando Lopetegui em Londres e a respectiva eliminação do Futebol Clube do Porto da Liga dos Campeões. Na minha opinião, acho que o Porto desaproveitou completamente a oportunidade de euro que lhe foi dada para poder ganhar pela primeira vez a Inglaterra, porque acho que o Chelsea está a apresentar, está num nível, se calhar, em que o Porto, se jogasse, como se costuma dizer, jogar a Porto, podia chegar lá e muito bem. Não digo vencer o jogo, mas discutir o jogo. O Porto não discutiu o jogo, o Porto jogou muito bloqueado, jogou muito a defender, jogou com uma tática muito defensiva, com 3 centrais, ele conseguiu mexer muito na equipa e não resultou em nada. E muito se deve culpa para mim a 100% ao treinador Rolando Lopetegui. No meu pior, queria acrescentar também um jogo que aconteceu agora há poucos minutos, a exibição do Real Madrid em Villarreal. A exibição, acho que o seu treinador está a fazer uma má gestão em relação ao plantel que tem e acho que o Real Madrid só tem a perder com um treinador como o Rafael Benítez. Acho que foi uma exibição muito má do Real Madrid. Não consegue usar a sua maior força, que é os jogadores que têm do meio campo à frente, não está a conseguir tirar proveito, muita qualidade, não está a conseguir tirar aproveitamento da qualidade dos 3 da frente. Por exemplo, nota-se o sobre-rendimento de jogadores como o Cristiano Ronaldo, como o Gareth Bale, como o Benzema. Tem-se notado uma sobrevalorização e um sobre-rendimento desses jogadores. É esse o meu pior. Obrigado, José Nuno. Manuel Rodrigues. E quando assim? Portanto, começando pelo meu fundo, está também esquematado que como sendo portugueses, como são europeias, o Leon Lopetegui. A explicação já foi dada, estou 100% de acordo. No meu topo, tem que salientar o contrato do Benfica com a nós. É um contrato que não é só com futebol, não mexe só com futebol, mexe também com o país. 400 milhões de euros é muito em qualquer parte do mundo. E o contrato que o Benfica faz, de 10 anos também, um contrato de 10 anos de longa duração, porque como exemplo do Sporting e do Porto não tem patrocínios na camisola, se é por causa da duração do contrato anterior, que não foi da duração que deveria. O Benfica faz um contrato com a nós, que segundo diz o Presidente, e se cumprir o que está a dizer, o Benfica vai deixar de ser um clube com dívidas, vai ser um clube sem dívidas, um clube dos adeptos e dos sócios podem gritar, todos contentes que o clube é nosso. Outra coisa no topo, é sem dúvida as modalidades do Benfica. As modalidades do Benfica, é preciso dizer, ganharam todas este fim de semana. Ganharam em basquetebol em Guimarães, uma deslocação sempre complicada a Guimarães, no basquetebol. Ganharam o Espinho em voleibol. Em Hockey Patins voltam a vencer, eles salientam muito bem no handball, mas o Hockey Patins do Benfica também está a fazer uma época brilhante. Ao início, o Sporting lá conseguiu ganhar o joguito da Supertaça, como também o Balão conseguiu na época passada, mas a partir daí fica ganha tudo, limpa tudo. Só vitórias, em tudo que é modalidades, e até posso dizer que fico contente por ver o Porto ganhar 2 vezes ao Barcelona, que para mim o Barcelona era a principal concorrente ao Benfica pelo título europeu, e ver o Porto ganhar ao Benfica, penso que o Benfica tem, o Porto ganhar ao Barcelona. Penso que o Benfica tem tudo para ser campeão europeu este ano e limpar o campeonato. Neste momento tem 6 pontos de avanço sobre o Porto. No próximo dia 19, Benfica-Porto no Pavilhão da Luz. E podemos arrumar logo o Porto aí, 9 pontos, arrumamos logo o Porto no campeonato. Modalidade também salientar o handball que venceu a Avanca e o hockey feminino Benfica que também voltou a vencer. É outras coisas que também temos de salientar. Outras coisas agora, rapidinho. O Sr. Pascoal Ribeiro, e agora virado ao Sr. José Nuno, destacou no seu topo o Passos Ferreira, e muito bem, que só não consegue estar a fazer melhor por causa do que se passou no Estado do Dragão na semana passada, salvo erro, em que perde o jogo no Dragão por 2-1 com um penalti, em que é uma falta anterior ao penalti que dá o penalti que dá a vitória ao Porto. Isto não era para entrar nessas intrigas, mas se formos por aí, eu venho com mais 5 ou 6 ou 7 exemplos em que condenam a prestação do seu clube até à data. Não sei qual é o interesse desse tipo de intrigas. Era só para... Não, aqui marcar, na minha opinião, está marcado, mas não acrescenta nada. Nem sequer protestou, Marafona, nem sequer protestou, Marafona. A flash interview após o jogo foi mencionada por Jorge Simão. Pelo treinador, mas o jogador na altura não protesta. E o Marafona também protesta, também no flash interview no final do jogo.
Portanto, é só isso salientar. Muito obrigado, espectadores. Só fazer uma parte, é só uma parte rápida. É só uma parte rápida. 10 segundos. Esqueci-me. Queria também dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto, também porque fez regressar o ciclismo às suas modalidades. Era só esta a parte que eu queria deixar. Tudo bem? Por mim está, eu acho que devíamos limitar isto a temas realmente interessantes para o caso e para a questão e não andar com esta divergência em torno de mil e uma coisas. Pronto, e foi assim o primeiro programa do Mais Pelota. Quinta-feira estamos cá novamente com o rescaldo dos jogos da Taça de Portugal. Até lá. Espera aí, Fiquem bem. Antes de terminar, quero fazer com a parte, estamos a chegar ao Natal, a natalícia, poderá haver se calhar mais um ou outro programa antes do Natal. Quero oferecer aqui portanto, homem neutro aqui do programa. Muito obrigado. Os meus parabéns pelo primeiro programa, muito bem, portou-se excelentemente. Depois aqui, um azulzinho aqui para o clube daqui de São Zé Nuno. Muito E aqui obrigado. um verdinho aqui para o seu Pascoal. E tem aqui um vermelhinho para mim também que... por causa do meu clube. E é para também mostrar o respeito, porque eu podia dar 4 vermelhos a cada um, não é? Não, um de cada Também cor. podia ficar com eles se fossem vermelhos. Não, ok, mas podia ter tudo igual. Muito bem? bem. Você quinta não vai, não é? Quinta-feira não vai ao programa. Taça de Portugal. Já vou terça-feira para o combinado. Já vou terça-feira para o combinado. Não, foi só uma parte aqui. Muito obrigado. E foi assim o primeiro programa do Mais Pelota. Até lá.